Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Peixes. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesada, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e Valeu. E se você quiser, você também pode deixar um like, fazer um comentário, se inscrever no canal e hypar. Que seja uma boa mensagem e vamos lá. Dez de espadas, sete de ouros, cinco de espadas, rei de espadas, vocês estão prestes a resolver algo que vinha causando em vocês muita tristeza, né? Eu sinto aqui que algumas pessoas passaram por um momento que foi um momento de traição, tá? Só que eu não sei em que contexto para vocês é essa traição. Não necessariamente uma traição de relacionamento, tá? Mas parece que alguns de vocês se sentiram traídos, sabe? Se sentiram realmente assim, apunhalados pelas costas. E só que vocês chegaram num momento em que vocês disseram assim, chega, sabe? Chega, mas aquele chega no sentido de façam os outros o que quiserem fazer. Para mim chega. Às vezes a gente pensa que tudo na vida é sobre a gente vencer, sobre a gente conseguir lidar com as coisas de uma maneira orgulhosa ou de uma maneira que pareça vitoriosa, né? De uma maneira que a gente possa dizer, não, eu venci, eu superei, eu isso, eu aquilo, etc, etc. Mas além de existirem diversas pessoas e diferentes maneiras de se lidar com a situação, às vezes a gente tem que entender que nós não somos responsáveis pela falta de responsabilidade do outro, pela falta de caráter do outro, pela falta de respeito do outro, pela falta de amor do outro. E que muitas coisas que os outros fazem para nós, elas só nos atingem porque elas só são relevantes na nossa vida porque nós damos importância. E às vezes a gente está investindo tanto nessa energia de tentar vencer
uma determinada coisa, uma determinada situação, de tentar se sentir vitorioso em relação a essa situação, que a gente se esquece que essa tentativa de se sentir vitorioso, essa tentativa de sentir um orgulho da maneira como você lidou com aquilo, muitas vezes ela, ela é uma maneira de dar importância para as coisas ruins da nossa vida, entende? Ela é uma maneira de colocar essas coisas ruins numa situação de protagonismo na nossa vida. Só que com o tempo, às vezes com duras vivências e com um pouco de maturidade, a gente entende que certas coisas elas merecem, elas não merecem essa importância. Elas merecem que a gente não se importe mais com elas. E a mensagem que essa carta traz aqui é exatamente isso, sabe? Façam os outros o que quiserem fazer, né? Eles não têm essa importância na minha vida. Só que é um momento de muita exaustão para vocês. É um momento em que vocês chegaram numa situação de vida que representa uma, um estado de muito cansaço. E vocês, mas é justamente esse cansaço, esse limite no qual vocês chegaram, que fez com que vocês dissessem assim: ah, que querem me apunhalar pelas costas, que apunhalem. E é aí que talvez fica difícil de entender essa mensagem, porque a grande ideia aqui é o seguinte: você só é de fato apunhalada pelas costas quando você se importa nessa situação, tá? Quando você se importa, isso te derruba. Quando você não se importa, isso não tem poder sobre você. Entretanto, você também se desconecta disso. E é esse o seu dilema, era esse o seu dilema, né? Você, de certa forma, você sabia disso. Você sabia que se você não se importasse, não teria o impacto que estava tendo na sua vida. Mas você tinha um sentimento, né? Você tinha da sua parte existia algo bom, algo verdadeiro. Então era difícil para você se desconectar. Era difícil para você se colocar nessa condição de não se importar. Então, caso você já não tenha entrado nesse estado nesse estado mental de não dar para essas coisas a importância que elas não devem ter, esse é o momento em que você está vivenciando isso. E o seu maior desafio agora é você entender que você tá de pé. E você tá de pé. O seu caminho ainda é o seu caminho, sabe? Que essa situação, por mais que você quisesse que ela fosse diferente, por mais que você quisesse que ela fosse melhor, ela só te apunhalava pelas costas, só te derrubava. Tá? É uma mensagem difícil, é uma mensagem dura, e eu consigo sentir aqui nessa leitura essa tristeza de vocês, uma tristeza madura. Eu sinto muita maturidade da parte de vocês, mas essa tristeza no sentido de olhar para essa situação, olhar para tudo que vocês viveram, para tudo que vocês plantaram, para tudo que vocês fizeram, para tentar fazer com que isso desse certo, com que isso trouxesse algum resultado para a vida de vocês. E foi como tentar tirar leite de pedra, né? Até houve alguns momentos em que tiveram alguns sinais, alguns pequenos
ter resultados, mas eles eram sempre muito menores do que o seu esforço, muito menores do que o seu empenho. E vocês estão concluindo esse momento se sentindo muito traídas, ou de fato, né? E existe aqui essa energia de traição. Essa energia de traição pode ser em relação a algo que foi feito, pode ser em relação a algo que não foi feito também, né? Às vezes a gente se sente traído por coisas que não foram feitas, né? Promessas que não foram cumpridas, esforços que não foram feitos, presenças que não estiveram lá. Existe muito, independente de qual seja a situação, de que área da vida de vocês, isso é um sinal muito forte nessa leitura. Existe esse sentimento de traição, esse sentimento de que vocês foram apunhalados pelas costas. Mas a parte mais curiosa aqui é que eu vou falar dessa energia depois, vamos ver o que vai sair nas próximas. Vamos focar primeiro aqui nesse Rei de Espadas. Esse é um momento que ele não é como vocês queriam, ele não tem o desfecho que um dia vocês quiseram que tivesse, mas é um momento em que vocês olham para essa situação com essa sabedoria, com essa consciência, essa clareza e maturidade, e no sentido de dizer assim, agora não tem mais porém, sabe? Agora não tem mais ressalva. Agora eu vou resolver isso. Agora eu vou resolver isso de uma vez por todas. Independente de para onde levar, de como tiver que ser, vocês estão nessa energia de querer resolver isso, ou estão entrando, ou estão sentindo, e a mensagem aqui é: esse é o caminho. Resolver essa situação. É o momento de resolução. E é engraçado, engraçado não. É curioso que eu sinto que o motivo pelo qual muitos de vocês chegaram a essa leitura é para ouvir algo que vocês já sabiam, já tinham a resposta, no sentido de que vocês tinham esse receio de pensar assim: será realmente que será que eu realmente devo não deixar que essa situação tenha essa importância na minha vida? Será que esse é realmente o caminho? Será que de alguma maneira o caminho não poderia estar em permanecer nessa situação aqui, nessa situação do 10 de espadas, com essas espadas apunhaladas nas minhas costas, caída? E a sensibilidade de vocês, o sentimento de vocês, o empenho, o esforço que vocês colocaram nessa situação, talvez por anos, né? Talvez por 7 anos. Ou por 7 tentativas. Seja aquilo que dá a sensação de que vocês estão perdendo algo que é muito importante. A sensação de que vocês estão perdendo algo que, de alguma maneira, às vezes parece ser tudo aquilo que vocês têm.
8 de paus, 8 de copas, 2 de espadas, 8 de espadas. É um momento, é a hora. É a hora. Tá? É a hora de seguir o seu caminho. Muitos de vocês estavam vivendo uma situação de vida em que vocês tinham essa sensação de não ter para onde ir. E esse não ter para onde ir fazia com que vocês nutrissem dentro de si essa sensação de que vocês tinham que permanecer, vocês tinham que estar onde vocês estão, ou que vocês tinham que arranjar uma maneira de fazer essa situação que vocês estão vivendo dar certo. Por mais que tudo parecesse estar errado, sabe? E isso leva de volta a gente para aquela mensagem do tentar tirar leite de pedra, porque por mais infrutífera que essa situação toda era, existia essa falta de perspectiva, né? Essa falta de caminho. E essa falta de caminho, ela dava para vocês essa sensação muito intensa de que não tem outra solução, eu tenho que ficar aqui mesmo, eu tenho que ficar nesse casamento, eu tenho que ficar nesse emprego, eu tenho que ficar nessa situação familiar, eu tenho que ficar nessa situação de vida, material. Parecia que existia esse pequeno riacho aqui, né, que separava vocês de algum caminho, mas por mais pequeno que ele fosse, parece que vocês nunca iam conseguir atravessar, sabe? É algo que muitas pessoas já podem ter aconselhado vocês, dizendo faça isso, faça aquilo. E para as pessoas dizer parecia uma coisa tão simples, sabe? Mas para vocês era algo muito difícil. E era difícil porque vocês trazem consigo muito sentimento, muito afeto, muita emoção naquilo que vocês fazem, naquilo que vocês vivem. E cada vez, e ao mesmo tempo que isso é muito bom, isso é muito bonito, ao mesmo tempo que vocês, quando vocês tentavam, né, ver as coisas de outra maneira, essas emoções elas vinham e com tudo para cima de vocês. E essas emoções derrubavam vocês. E como vocês dão muito valor para as emoções, para os afetos, para as coisas sensíveis, uma coisa que entristecia muito vocês é que não necessariamente essas emoções elas eram coisas sofridas, sabe? Não, tem emoções aqui que eram coisas boas. Porque vocês têm essa sensibilidade de olhar para as emoções e para os afetos, para as coisas que são boas, mesmo nas situações difíceis. Mas vocês também têm essa característica de dar, né? E isso é bom em muitos aspectos, né? Dar muito mais valor para essas boas emoções. O problema é que quando a gente está lidando com uma pessoa que não é com uma pessoa, com a situação, tá? Não necessariamente uma pessoa. Que não dá esse valor, que não nos dá esse valor, essa emoção essa pessoa não vê isso, né? E continua ali, nos machucando. Mas esse é um momento em que um caminho, esse momento todo, essa experiência de vida toda, ela vai mostrar para vocês um caminho. Um caminho que vocês podem seguir. E
E esse caminho, ele muda as coisas. Porque vocês param de não ter perspectiva. Vocês passam a ter um caminho. E logo, logo esse caminho ele vai surgir aí. Vocês vão conseguir ver esse caminho. E é hora de segui-lo. Porque isso tem gerado em vocês dúvida. Tá? Dúvida. Mas essa mensagem ela vem principalmente para que vocês recebam essa palavra antes de visualizar esse caminho e vocês não tenham dúvida. Vocês não tenham dúvida principalmente pelo seguinte: eu sinto que essa situação, essa mensagem agora principalmente para quem está lidando com uma pessoa, pode ser que essa pessoa também sinta dúvida. Parece que a partir do momento em que você segue o seu caminho, em que você decide seguir o seu caminho, a sua direção, a sua vida, essa pessoa para e pensa: opa, o que está acontecendo aqui? Parece que alguma coisa mudou. E essa pessoa começa a visualizar os seus atos e os seus comportamentos e vê que não agiu da melhor maneira. Que com certeza não agiu de uma boa maneira. E que muito do comportamento dessa pessoa era fruto de uma negação dos próprios sentimentos dela. E que isso foi muito grave, né? Que quando essa pessoa negou os seus próprios sentimentos, ela deu pro mundo e para você o pior de si. Pior de si. Então esse é o momento em que essa pessoa vai ver as pessoas que ela machucou seguindo o seu caminho, seguindo a sua direção, e aí isso vai naturalmente trazer para a vida dessa pessoa essa reflexão. Mas vocês não devem ter dúvida, não devem permanecer na dúvida, pelo menos. Vocês devem seguir o caminho de vocês, o caminho que se abre para vocês, e não permanecer na dúvida, porque isso seria se auto-sabotar. Isso seria se aprisionar em uma situação que leva vocês de volta para a mesma sensação de estar presas, depois para aquela preocupação constante e depois pro 10 de espadas novamente. Aquela sensação de que vocês foram traídas. Ou de fato, né, a traição. No fundo do maço, a lua. O rei de copas, o 10 de copas, a justiça. Cavaleiro de copas, 9 de paus, 10 de ouros, cavaleiro de espadas. Nove de ouros, o diabo, 7 de espadas, 6 de copas e 4 de paus.
Sabe que nessa leitura toda aqui, a outra parte da mensagem que eu ia falar aqui com esses 5 de espadas, era sobre essa visão, né, até sobre esse arrependimento que uma pessoa, principalmente para quem está lidando com uma pessoa, que uma pessoa pode sentir aqui, tá. Eu sinto, assim, que é muito difícil quando a gente fala de traição, porque traição é uma coisa muito diferente para cada pessoa, mas é sempre uma coisa muito triste, muito marcante, e às vezes a gente nem percebe o quanto isso impacta a gente, né? O quanto isso nos entristece. E eu eu não sinto eu acho que tem pelo menos duas situações aqui, sabe? Porque eu sinto que alguns de vocês já estão com energia, estão emanando muito energia assim de eu não perdoo traição, eu não perdoo traição, eu não perdoo traição, eu não perdoo traição, eu não perdoo traição. Parece que eu tô ouvindo isso várias vezes. Então parece que tem essas pessoas que realmente existe aqui uma. É um momento de você seguir o seu caminho, de você realmente se afastar de uma pessoa, se afastar de uma situação, de coisas que te traíram, mas ao mesmo tempo, eu sinto aqui, pelo menos para uma outra parcela de pessoas, uma energia de ignorância muito forte. E ignorância da parte da pessoa com quem vocês estão lidando. Uma pessoa burra, vamos dizer assim, de uma forma carinhosa, mas uma pessoa burra. Uma pessoa que é uma pessoa bem burrinha, que não tá olhando para os seus próprios atos, medindo os seus próprios atos. Uma pessoa que passou por muitas dificuldades também, mas que não conseguiu amadurecer como vocês amadureceram. Uma pessoa que às vezes pensou que lidar com uma vida que foi insatisfatória para ela em algum momento seria adotar uma postura mais traiçoeira, uma postura de desconexão, de desapego com tudo, mas de uma maneira bem negativa, sabe? Porém, a mensagem aqui, né, essa parte de esclarecimento, ela diz que tem algumas mudanças na sua vida diante, né, dessa sua atitude de seguir esse seu caminho. E seguir esse caminho não significa necessariamente partir de um lugar físico, mas se orientar para aquilo que é seu, que você constrói, que você faz, você realiza sem depender de ninguém, sabe? Vai trazer muita prosperidade para sua vida. Inclusive, isso já serve para quem se conectou nessas mesmas situações com algo que é um pouco mais material. Vai trazer mais prosperidade para sua vida. E essa prosperidade na sua vida, ela muda a sua condição de lidar com as dificuldades, sabe? Não em qualquer sentido, não só material, mas parece que você se torna capaz, assim, capaz no sentido de ter os recursos que você precisa, materiais, emocionais, espirituais, para lidar com as situações que vinham trazendo para a vida de vocês esse certo desacordo, essa desarmonia, essa energia ruim que levava essa pessoa para
para esse comportamento. Mas é importante lembrar que eu não estou falando que essa pessoa é uma vítima e que o comportamento dessa pessoa foi manipulado por uma força maligna, não. Eu estou falando que existia aqui um convite de uma energia ruim para o qual essa pessoa, ao qual essa pessoa aceitava. Mas que isso faz parte das escolhas dessa pessoa. Então essa pessoa tem essa responsabilidade, sim. E aí essa situação de ser traiçoeiro, de ser infiel, infiel no sentido, novamente, não necessariamente no sentido de trair, de relacionamento, mas infiel no sentido de infiel ao sentimento, infiel à relação de vocês, ao sentimento de vocês, no sentido de não conseguir dar o devido valor, sabe? Isso também é infidelidade. Parece que essa pessoa vai viver um momento de revisão, de ver coisas, inclusive, inclusive nós temos a lua aqui, né? Ela que estava me lembrando. Um momento de revisão, de ver coisas que estão no fundo da alma dessa pessoa e que vão ser um grande choque, assim, um choque de realidade para essa pessoa, tá? Porque essa pessoa vai ver que tinha um sentimento aqui por vocês. Para algumas pessoas, essa pessoa vai ver aqui que tinha um sentimento. Lá no fundo do coração dessa pessoa tinha um sentimento por vocês. Um sentimento muito grande, muito verdadeiro que essa pessoa não estava sabendo ver. E que você é a felicidade dessa pessoa. Que vocês seriam muito felizes juntos, sabe? E que vocês serão muito felizes juntos se essa pessoa fizer o que é certo. Essa pessoa vai ser colocada diante de uma situação de justiça, né? De ver aquilo que é certo. A espiritualidade vai mostrar para essa pessoa o que é certo, o que é bom e pode ter aqui um gesto de amor, né? Uma reconciliação que vai livrar vocês de muitas preocupações e trazer prosperidade e uma resolução muito definitiva para a vida de vocês. Só que tomem cuidado, sabe? Ao fazer essa interpretação, porque essa outra interpretação, ela às vezes é tudo que a gente quer ouvir, mas não é a realidade. E esse é um momento muito desafiador para vocês de ver a verdade. Eu senti que tem algumas pessoas que, quando eu falei isso, entraram um pouco nessa energia de é isso que eu queria ouvir, então eu vou ficar aqui aonde eu tô esperando isso acontecer. Mas não é para esperar. Independente da situação que você tiver, de que houve uma traição que realmente te machucou e é hora de ir embora e você está percebendo isso, ou nessa outra situação em que existe uma revelação do que é justo, não tem espera aqui. É hora de você fazer por você as suas coisas, o seu caminho, e isso daqui vai surgir pela própria espiritualidade. Isso daqui não é você que vai fazer. É algo que vai acontecer. Entende? Para todos os casos, a interpretação aqui é a hora de seguir o seu caminho. É a hora de buscar a sua paz. A sua paz, as suas coisas, a sua prosperidade. E aí as coisas vão acontecendo. E eu acho que isso é muito importante aqui nessa leitura, porque alguns de vocês parecem não estar em condições de discernir qual dos dois casos é a situação de vocês. Porém, a principal mensagem dessa leitura é justamente isso. Às vezes a gente não sabe o que vai ser do amanhã. A gente não sabe o que vai ser do futuro.
A gente não sabe o que vai ser da nossa vida. E se a gente ficar esperando para ter uma garantia de que vai ser aquilo que a gente espera ou aquilo que a gente quer, às vezes a gente pode se colocar tanto numa situação de muito sofrimento, como numa situação em que a gente deixa de fazer exatamente as coisas que nós precisávamos para usufruir daquilo que é bom para a nossa vida. Porque essa mensagem de tomar o seu caminho, ela tem muito a ver com usufruir dessa sorte, sabe? É agarrar a oportunidade do caminho que vai se abrir para você. Então, não é sobre você esperar que as coisas pareçam estar do jeito que você queria que elas estivessem, para que você dê os seus passos. É sobre você dar os seus passos e ver que os seus passos te levam exatamente a uma situação de vida das coisas como você gostaria que elas estivessem, como são boas para você. E essa pessoa, ela precisa ver, né? Para quem se conectou com essa parte, essa pessoa, ela precisa ver a justiça na sua vida. Porque a sua vida, ela é um exemplo para essa pessoa. Sua vida ensina muito para essa pessoa. Faz parte dessa ação da espiritualidade de mostrar assim, olha, pode parecer algo um pouco estranho isso, mas tem muito essa energia aqui. Parece que para vocês que vão se conectar ainda com essa pessoa, parece que a espiritualidade está ensinando muita coisa para essa pessoa através da sua vida. Parece que a espiritualidade está mostrando para essa pessoa assim, olha, eu julgo de forma justa a vida do justo. É isso. Cuidado, siga o seu caminho. O melhor que existe para acontecer, acontecerá aqui. Inclusive para aquelas pessoas que vão se desconectar de uma pessoa porque foram traídas de fato, sabe? Essas pessoas que foram traídas de fato, traídas num relacionamento ou num trabalho, numa sociedade, que foram de fato traídas, né? Eu não sinto essa reconexão. O que eu sinto é a chegada de um novo sentimento, de um novo amor, de uma nova oportunidade, que é próspera e que é franca, sabe? Sincera. É isso e ponto. O que eu digo para você é decisivo, é sincero e verdadeiro. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para alguém. Se você se fez sentido para você, você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.